A gente vive em tempos em que a beleza aprendeu a falar alto, mas talvez o futuro esteja justamente nas vozes baixas, naquelas que não precisam gritar para serem notadas. Durante muito tempo, o espelho foi uma exclamação, um chamado para mudar, para corrigir, para melhorar o que já era bom. Mas agora parece haver um movimento diferente, uma pausa, uma vírgula que convida a respirar entre o que é real e o que é excesso. É como se a beleza tivesse cansado de responder às interrogações dos outros. O que falta? O que precisa? O que vai mudar? E tivesse decidido, enfim, fazer as próprias perguntas. Quem eu sou? O que me representa? O que eu quero continuar sendo? Existe algo de poderoso em quem escolhe a delicadeza num tempo de exageros. Em quem entende que o bonito não está no novo traço, mas no traço preservado. Que o rosto pode até mudar, mas a essência, essa não se edita. E talvez a verdadeira estética esteja nisso, em encontrar harmonia no silêncio, em fazer as pazes com o espelho, em escolher menos barulho e mais verdade. Porque o belo não é o que brilha mais, é o que continua sendo bonito quando a luz apaga. Por isso, seja muito bem-vindo ao Vírgula, Yuri Capobianco. Muitíssimo obrigado, tô lisonjeadésimo de estar aqui hoje e agradeço por você confiar em mim, falar sobre esse tema, e você sabe o quanto eu acredito e confio que a beleza é um ato silencioso. Muito obrigado. Eu que agradeço, não só por ter aceitado o convite, mas, gente, por me deixar linda, sim. Porque Yuri, que é responsável por essa beleza, e agora eu vou ter que ser modesta para falar, mas porque a gente conversa muito sobre isso, sobre o manter a essência. Eu digo que eu não deixo ninguém bonito, eu mantenho as pessoas bonitas, então... Obrigado. Então, antes de começar, eu quero que você comece se apresentando, conte para todo mundo quem é o Dr. Yuri Capobianco, o que você faz, por que você está aqui hoje. Apenas um jovem rapaz que há 8 anos atrás, terminando a faculdade de odontologia, eu sou dentista, especializado em harmonização facial, e eu sempre me interessei pela estética e estou aqui hoje me mostrando de um outro lado, mas enfim. Sou Yuri, nasci no interior de Santa Catarina, formado em odontologia há 12 anos e há 8 anos abracei a área da estética. E é um artista, eu diria, porque realmente, assim, o que o Yuri faz comigo e o que eu vejo ele fazer com os pacientes dele são realmente coisas lindas. E como ele falou, é mais a preservação da beleza individual de cada um do que realmente aquilo que a gente vê por aí, né, que é muito exagero e que a gente vai falar exatamente sobre isso neste episódio. Que é o Quiet Beauty, né? Que é uma tendência que tem agora na beleza, na estética, e que o Yuri defende muito, que a gente conversa muito sobre isso. Então, para começar esse episódio, eu quero te fazer a pergunta que não quer calar. Qual foi a vírgula na sua vida, Yuri, que fez você entender que preservar a beleza natural era muito melhor do que realmente ir para um caminho de exageros? Eu vou te falar que eu nunca tive, de fato, um divisor de águas, entendeu? Sempre que eu me interessei pela estética, eu entendi que a estética é longevidade. Então, eu trabalho em você hoje para quem você vai ser daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. E eu espero estar com você daqui 30 anos. Penso em me aposentar daqui 40, pelos meus cálculos. Então, você não pode ver a estética como algo sazonal. Eu entendo que muita gente vai lá, faz um tratamento para um casamento, para formatura, para alguma data especial. Mas a gente precisa
ter uma base legal, bacana, para tratar daquele pontinho sazonal. Então, assim, de fato, eu mentiria para você hoje se eu falasse tal momento eu resolvi Que virar a seria assim. chavinha e mudar. Não, eu sempre acreditei que estética é algo de longevidade, entende? Uhum. Então, assim, parece clichê, mas eu vou trazer o melhor, a sua melhor versão, mas muitas pessoas não entendem o que é a sua melhor versão. Elas querem se enquadrar num padrão que eu entendo que a gente tem hoje tendências estéticas, mas uma coisa é você ter usado a saia plissada quando você tinha 16 anos e hoje você vê aquilo de uma forma diferente. E outra coisa é você pôr um excesso de volume no seu rosto hoje, porque é tendência, entre aspas, para amanhã você se arrepender. Então a gente precisa trabalhar o quê? Uma maquiagem que é tendência, um cílio maior, menor, é uma coisa ok. Mas a sua face você vai carregar pro resto da sua vida. Então, sempre buscar o melhor no que a gente, no seu rosto, e sem te enquadrar em nenhum padrão específico, entende? Então, assim, eu sempre acreditei nisso. E hoje eu brinco que eu surfo na onda do Quiet Beauty, que está em alta, mas eu realmente sempre defendi essa ideia do pouco e sempre, sabe? Talvez seja um nome que surgiu, né? Porque as redes sociais faz isso de trazer nomes para as coisas, de dar nomes para as tendências, né? Mas algo que você já via lá atrás antes de ter esse nome, né? É interessante porque quando eu conheci essa nomenclatura, essa expressão, foi pelo Yuri, né? E foi quando eu entendi realmente que havia uma diferença. Porque a tendência, Yuri, não sei se você vai concordar comigo, é que quando alguém, talvez alguém que nunca tenha feito harmonização facial, vá fazer, ela já imagina realmente aqueles excessos, né? Que é a maçã saltada, a boca que o pessoal fala que é a boca de linguiça, Boca de pato. boca de pato, né? O queixo muito para frente e tal. Então, mas quando na verdade não. Na verdade, é uma coisinha ou outra, assim, aquilo ali tá ruim, como é que dá para ficar um pouquinho melhor? E você entender realmente a quantidade certa para o seu rosto, né? Então, eu acredito que essa seja realmente uma coisa que a gente precisa desmistificar com essa conversa. Sabe que eu acho que o primeiro passo de tudo é a gente entender que a harmonização não é um procedimento, é uma especialidade. Então, dentro da harmonização, a gente tem vários procedimentos. E eu acho que a própria rede social, há uns 2, 3 anos atrás, que voltando ao assunto anterior da vírgula, Uhum. eu acho que por um bom tempo eu acreditei que eu estava remando contra uma maré, porque eu nunca. Eu via que os pacientes chegavam na clínica e eles estavam comprando o antes e depois deles, ao invés de conseguir se olhar no espelho e se sentir bem. Uhum. Então, assim, você finalizava o tratamento, o paciente ele estava feliz, mas ele falava, doutor, posso ver meu antes e depois? Porque Nossa. era o que ele consumia na internet, né? Então a gente vê as redes sociais, e isso foi trazendo a ideia da harmonização facial como um procedimento e não como uma especialidade, entendeu? Então, assim, quando a gente começa a entender que a harmonização é uma especialidade, que dentro tá incluído toxina botulínica, preenchimento facial, bioestimuladores, fios, e isso faz parte de longevidade, a coisa muda, Uhum. entende? Então, assim, a gente vê aí celebridades que fizeram uma desarmonização, mas na verdade elas só tiraram o exagero que estava totalmente não estético aos olhos de Uhum. todo mundo, porque outra, né, pegando esse engate, outra coisa que eu falo muito, que excesso de dinheiro nem sempre é bom, principalmente dentro da estética. Uhum. Então, o paciente ele querer atropelar a ideia de se eu posso pagar, vamos fazer mais, isso não funciona. E a gente vê várias celebridades que fizeram isso, né? Uhum. Então, assim,
Primeiro passo é entender que a harmonização é uma especialização e estética é a longo prazo. Então, eu trabalho em você hoje para quem você vai ser daqui 10, 20 anos e não amanhã. E foi interessante você trazer a questão do dinheiro, porque você que está lá, do lado de lá, que é quem receberia esse dinheiro, você poderia, por exemplo, ir pelo caminho de quanto mais mls, melhor, porque eu vou receber mais. Mas você não é essa pessoa. Não consigo ser. Você não é. Eu não sei se infelizmente, mas eu não consigo fazer isso. Não, não é. Eu falo porque eu sou a prova viva, assim. Yuri me acompanha o quê? Há uns 5 mais, eu acho. Acho que é mais. E eu comecei por causa da testa, né? A minha testa, gente, é uma questão genética. O meu pai, ele tem muitas linhas na testa e eu, consequentemente, tenho também, né? Muitas linhas na testa. Muitas mesmo. Se você pegar a foto... Tinha. Depende, né? Porque de 5 em 5 meses. Mas lembre que contração muscular é diferente de linha de expressão. É verdade. Então, assim, se você pegar fotos minhas de 10 anos atrás, quando eu tinha 30, antes, com 25 anos, se você pegar fotos minhas com 25 anos, você já vai ver que eu tinha muitas linhas, eu parecia ter uma idade muito além do que eu realmente tinha. Foi quando eu entendi, conheci o Botox, eu conheci com 30, né? Primeiro eu fiz uma experiência com... Olha, esse é um bom exemplo. Eu fiz uma experiência com uma médica que ela colocou o Botox e eu fiquei com cara de coringa, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei horrorosa. E eu tomei trauma e falei, nunca mais vou fazer esse negócio na vida. Aí eu conheci o Yuri, né? E o Yuri, eu expliquei isso pra ele e nunca aconteceu. E sabe o que é mais engraçado, Yuri? O Fernando, eu já te contei essa história, mas eu vou contar aqui pro pessoal. O Fernando, uma vez eu tinha feito uma aplicação com você e eu já estava no retorno. Para quem não entende, a gente aplica o Botox, ele demora quantos dias? Teoricamente, de 72 horas até o 15º dia, ele está fazendo a ação dele, né? Então, a gente não sai do consultório já com a testinha durinha, não. Demora ali uns dias. Exato. E aí a gente tem o retorno, né? Quando a gente vai no retorno, já fez o efeito. E eu tinha ido naquele dia no retorno, e a gente jantando, o Fernando virou pra mim e falou assim, a gente não lembra porque a gente entrou nesse assunto, até porque eu não entraria. E daí Vamos desmistificar isso. Aí ele falou assim, mas você, por exemplo, é uma pessoa que não precisa de Botox. Aí eu olhei pra ele assim, você tá dizendo que eu não preciso justamente porque eu estou com o Botox, né? Mas eu tô contando essa história porque, basicamente, há 5, 6 anos aí que eu tô com o Yuri, é isso que a gente faz. Agora, de um ano pra cá, que você começou a olhar aqui também, né? Porque já começou a aparecer aqui umas ruguinhas. Temos a perda do colágeno, né? A partir de 25 anos, a gente já começa a perder esse colágeno e vai ter uma hora que somente o Botox ele não vai ter a ação necessária para manter, né, o teu rosto bem. Isso. Entende? Então, a gente vai evoluindo aos poucos. Isso. E pro meu casamento também, né? Que a gente fez sazonal. Aí foi sazonal, foi um projeto casamento. Exato. Que realmente eu tava muito incomodada com o bigode chinês. E aí a gente fez um preenchimentinho bem de leve, né? O Yuri teve esse cuidado de fazer o preenchimento bem leve. É engraçado que muita gente fala hoje, né, atualmente, assim, que agora a coisa mudou, então o preenchedor ele se tornou o inimigo das pessoas, e as pessoas, não, doutor, eu não quero preencher porque eu não quero ficar assim, assado, mas o problema é que a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que estão em exagero, deformadas, elas estão com muito preenchedor, então a gente não pode ver o ácido hialurônico como nosso inimigo. O ácido hialurônico ele tá aqui para somar, mas na medida certa, entende? E foi o que a gente fez em você, né? Foi.
Deixa eu abrir um parêntese aqui só para falar desse look da Nova Ideia. Hoje eu escolhi uma saia longa jeans e um cropped nude. Sabe por quê? Porque é um básico elegante que me surpreendeu justamente por ser simples. E acho que é isso que esse episódio também fala, sobre a beleza que não precisa de muito para se fazer notar. O jeans traz naturalidade, o nude traz leveza e juntos eles traduzem o que a gente chama de quiet beauty, uma beleza silenciosa, autêntica que não busca aprovação, só presença. A Nova Ideia é parceira oficial do Vírgula e assina os looks dessa temporada. E é isso que eu gosto mais nessa parceria. Cada peça tem propósito, comunica verdade sem precisar de exagero. A Nova Ideia é um espaço de possibilidades, com 4 lojas em Curitiba e região. Shopping São José, Bacaxeri, Água Verde e Juvevê. E um site para quem quiser descobrir esse estilo de onde estiver. Porque o bonito de verdade não é o que chama atenção, é o que faz sentido, vírgula por vírgula. E ficou lindíssimo o resultado, né? Assim, eu acho que nunca me achei tão bonita na vida quanto depois que eu fiz isso. E o que foi, assim, o melhor de tudo, ninguém percebeu. Ninguém percebeu. Não teve ninguém que chegou pra mim e falou assim, você fez alguma coisa no rosto? Você tá diferente? Não, ninguém percebeu, de tão natural que foi. Meu marido, por exemplo, não percebeu. Exato. Então, é isso. Eu acho que isso que é a pegada do Quiet Beauty, né? É o ponto. E é muito legal que hoje eu vejo que alguns pacientes me indicam, e daí eles vêm contar pra mim, doutor, eu falei de você, porque eu tava num restaurante, enfim, e eu falei tudo que eu já fiz, e a pessoa olha pra mim e fala, não acredito que você faz isso. E então as pessoas ainda têm uma ideia que quem faz toda aquela lista que ela passou, que ela fez, fica em exagero, porque a gente tem a ideia daquela... Vamos pegar as celebridades, né? Daquela celebridade que tá totalmente deformada ali e não entende que você pode fazer, sim, um bioestimulador, um preenchedor, uma toxina botulínica, manter isso e não estar deformado, entende? Sem exageros. Agora que você falou, eu lembrei que eu fiz o bioestimulador também. Também já fizemos. É verdade. Não quis te cortar. Mas assim, você sabe que eu já comentei isso com você também, por curiosidade, assim, eu atendo muitos profissionais dessa área, né? A maioria das estratégias de conteúdo que eu já fiz foram para profissionais dessa área. Então eu tenho um pouquinho de noção ali do que é falado, do que eles querem mostrar e tal. E eu atendi uma cliente, uma época que ela era muito focada na história da proporção áurea, que acho que toda a questão da... Explica primeiro o que é a proporção áurea para quem não sabe. A proporção áurea é uma proporção Da criada perfeição. do que é o estético, do que é o belo. Então nós temos a proporção de lábio, mento... Eu não vou me aprofundar muito, porque eu acho que não é por aí. você focando na proporção áurea, você vai enquadrar todo mundo naquele molde. Era aí que eu queria chegar. Entende? Que é algo que eu fujo muito. E funciona. Proporção labial, mento, lógico que funciona. É interessante. Mas às vezes vai te tirar do teu natural. Era isso Não que eu é nem queria. o teu natural. Vai tirar você vai perder a tua identidade, entendeu? Você deixa de ser você, né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Às vezes a gente comenta assim, porque tá todo mundo com a mesma cara. Por quê? Porque a proporção áurea... Gente, dá um Google aí, mas não sai do vírgula para fazer isso. Dá um Google aí, proporção áurea. Você vai aparecer um desenho, né? Que Exato. como se fosse um caracol, assim. Que eu não vou conseguir falar sobre da onde veio essa proporção, mas que ela tem a ver com a perfeição. Não tem um negócio assim? O belo, né? É. O que é belo proporcionalmente Isso. baseado, né, nos traços ali. Exatamente. Então, se você aplicar essa proporção
proporção. Se você ficar de perfil e aplicar essa proporção, vai dizer, por exemplo, que a ponta do nariz tem que estar na mesma linha. Vai ter uma linha, mento, ponta do nariz, lábio Lábio. superior. E tem essa ideia, né? Exatamente. E para fazer isso, tem que preencher. Aí você vai ter um queixo maior, você vai ter um lábio um pouquinho maior e aquilo visualmente vai estar mais proporcional. Comercialmente, vamos dizer assim, eu não tenho nem régua no consultório, sabe? Aham. Porque eu vejo, não julgando outros profissionais, mas eu vejo todo o aparato para você trazer essa. Vai te deixar mais belo esteticamente, baseado naquela proporção. Só que eu você diria deixa- isso, sabe? Aham. Só que você deixa de ser você. E aí, é esse que é o ponto que eu queria chegar. Porque sempre que eu vou conversar com o Yuri, às vezes até, Yuri, passa pela minha cabeça, ai, mas será que não falta um lábiozinho aqui, né, pra qualquer coisa? Mas eu fico... Mas eu fico morrendo de medo de sair de lá igual todo mundo que eu vejo na rua. Porque eu quero manter a minha essência. E é isso que a questão da beleza silenciosa, do Quiet Beauty, defende. Eu diria até que, assim, eu já cheguei à conclusão que, né, muitos pacientes, eles fazem o tratamento, eles podem estar se sentindo bem com isso, mas, ao mesmo tempo, eles precisam da aprovação das pessoas. Então, puxa vida, eu preenchi o meu lábio, fui jantar com os meus amigos e ninguém reparou. Olha. Eu investi pra que isso, né? Ou Eu reparou e não quis falar. Entendeu? Nisso, muitas pessoas acabam caindo no exagero. Porque eu sempre falo que todo o que você vê de diferença no espelho, às vezes pode ser um excesso de volume. Para você conseguir um olhar leigo, que não é um profissional da área, vai olhar no espelho e conseguir ver a diferença daquela projeção, você precisa de um volume para você ver, entendeu? Então, assim, te garanto que você pode preencher o seu lábio, que você não vai ficar igual a maioria. A maioria não, gente, porque a maioria do que a já gente... tá mudando isso um pouco. É porque é o que eu sempre falo, as pessoas, elas sabem que a pessoa fez o preenchimento labial, a que tá característico, né? Porque tem muita gente que tem preenchimento labial que você nem imagina. Mas, voltando ao assunto, para muita gente é frustrante você investir um valor e não passar pela aprovação das pessoas. Puxa vida, eu gastei para quê? Então, o Quiet Beauty é justamente esse que você falou. É o que faz, mas você não percebe que é o que aconteceu comigo quando eu fiz o preenchimento. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu que Mas eu você fiz. se sentiu bem em relação a isso? Nossa, maravilhosa. Porque tem gente que não se sente bem. Principalmente, Yuri, porque, veja, eu trabalho com vídeo, eu trabalho em rede social todo santo dia, eu tô todo dia abrindo story ali, e aí eu me vejo, e eu vejo assim, falo, nossa, isso aqui tá cada vez mais fundo, tá me envelhecendo, e aí a gente pode até entrar nesse ponto agora, que é a questão do aceitar que você vai envelhecer, aceitar que realmente as coisas vão mudar daqui pra frente, né? Eu completei 40 anos esse ano, a gente conversou 30. sobre isso. 30? Os 40 são os novos 30. Exatamente. Então, e aí a gente teve essa conversa, né, agora as ruguinhas estão aparecendo aqui do lado, agora isso aqui tá fundo, agora, e aí o que a gente pode fazer disso para melhorar a qualidade não é querer ter 30, é ser um 40 bonito. Aí a gente cai no clichê, né, ser a sua melhor versão. Isso. É sobre você estar bem para a sua idade. Isso. Entendeu? Eu vejo o surto mundial atual é a Anne Hathaway e Lindsay Lohan, né? Meu Deus, quais são os procedimentos que elas fizeram? Eu vejo vários profissionais citando os procedimentos que elas fizeram sem ninguém saber, né? No fundo, ninguém sabe o que elas fizeram. E o meu ponto de vista é que elas têm uma boa qualidade de vida, tem uma boa alimentação, um excelente maquiador. A gente só compara as fotos delas no red carpet, então assim,
A gente sabe que tem muito truque de rabo de cavalo, disso, daquilo. E ela só tem 43 anos, Lindsay Lohan tem 38, gente. Então, assim, como assim? Eu quero chegar igual elas. Elas estão com 28, entendeu? Sim. Então, assim, a gente pode aceitar algumas linhas. Eu acho que até a rede social, ela trouxe algo muito negativo, que não existe mais pele imperfeita na rede social. Não estou julgando filtro, eu uso. Adoro o filtro Paris. Eu também. Agora eu gosto do novo lá. Mas a gente precisa entender que na hora que a gente acorda e se vê no espelho, a gente tá consumindo o palco do outro. Isso. Então você abriu a tua rede social, você vai ver o palco do outro. E você se olha no espelho e você vê a tua coxia, né? Então você fica, meu Deus do céu, olha essa pele. Mas será que aquela pele daquela pessoa que você tá vendo não tá assim? Entende? Recentemente teve o desfile da Victoria's Secret e a Alessandra Ambrosio, ela postou, puxa, lindíssima, maravilhosa, icônica, e ela postou algumas fotos e ela tá com uma bolsinha embaixo dos olhos. Então, assim, ela não se deu o trabalho de tirar aquilo, porque ela não precisa tirar aquilo, entendeu? Eu acho isso ao máximo. A gente mostrar realmente uma linhazinha, um excesso, uma expressão é bonito. Botox bem feito não é ausência de expressão. Isso. Entende? Exatamente, que foi inclusive o que eu comentei no começo da cara de Coringa, né? Porque Aí ficou com excesso Oi, de gente, expressão. deixa eu falar uma coisa. Quando eu fiz essa situação da cara de Coringa, eu lembro que teve um dia que eu tava chorando, que eu tinha brigado com meu ex, né? Isso aí era a época do ex ainda. Eu tava brigando, eu tinha brigado, tava chorando por causa do meu ex, e eu olhei no espelho chorando. Quando eu vi a minha cara no espelho chorando, eu comecei a gargalhar. Eu falei, que coisa Mas olha, foi bom. Aham. Serviu pra alguma coisa. Foi bom. Mas é verdade, eu concordo com você, porque eu falo muito isso, né? Inclusive, quando eu faço as estratégias para os meus clientes, eu comento sobre isso. Eu oriento sobre a forma de aparecer, sobre o ambiente estar bem organizado, sobre a roupa estar alinhada. E você falou perfeitamente, aquilo ali é um recorte da vida, é o palco do outro, né? Esse final de semana mesmo, eu tenho gravado uns vídeos diários, porque eu tô fazendo um teste de conteúdo, e eu tenho feito uns vídeos diários. Só que no domingo, cara, no domingo eu tava de domingo. Domingo, eu não maquiei, eu tava com o cabelo bagunçado, eu tava com uma roupa qualquer, e eu falei, eu não vou gravar hoje. Não porque eu tava muito largada, porque eu já tinha gravado um vídeo anterior que eu não tava maquiada, que eu não tava produzida. Mas é porque era domingo e eu não queria gravar. E na hora eu falei assim, eu tô... não é largada a palavra, eu tô, assim, sem nenhuma, nada, zero organização de mim mesma para poder ir lá e gravar um vídeo, que vai ficar no feed ainda por cima, porque se fosse no story, talvez... mas para que vai ficar no feed. Porque a gente tem esse cuidado estético com o conteúdo. Então, realmente, se comparar com o palco do outro, é injusto com a gente mesmo, né, Yuri? E acredito que muitas pessoas que chegam no teu consultório, chegam dizendo, eu quero essa boca, eu quero essa... Você sabe que a coisa mudou um pouco agora, porque é engraçado que muita gente chega no consultório e fala, eu não quero ficar assim. Eu não posso ficar assim. Mas se você faz algo natural, às vezes o paciente ele não está preparado para aquilo também. Porque ele também quer ver a diferença. Entendi. Então eu acho que a gente também tem que entender né? Eu não quero ficar com a boca de pato, como muitos falam, a boca de linguiça, né? Que você falou. Mas ao mesmo tempo eu preciso da aprovação. Então eu bato nessa tecla, porque enquanto a gente não mudar também essa forma de pensar, a gente vai ficar frustrado, sabe? Todo mundo tá aqui aplaudindo o natural, aplaudindo o ser de verdade, mas na hora de se colocar à prova, opa, você tá falando agora, que você tava pensando, opa, pô, mas vai pro feed, mas e aí? Entendeu? Então acho que assim, a gente precisa mostrar realmente, e entender que às vezes você fazer o procedimento não é para todo mundo ver, talvez é só para hidratar o teu lábio, Sim. entende?
Que é a história do bioestimulador, que você me explicou também. O bioestimulador é uma coisa que ele age a um longo tempo, né? Ele não é uma coisa que você faz e percebe de imediato. Ele é como se fosse uma poupancinha ali para tua pele, né? E as pessoas muitas vezes não apostam nisso por não entenderem que não vai ter o resultado imediato. Não digo a maioria das vezes que hoje em dia muitas pessoas fazem, né, o procedimento, mas a gente não tem uma cultura de guardar dinheiro. A verdade é que não estou falando. Muita gente não tem a possibilidade de guardar, eu entendo, não é sobre isso, mas você me garante que eu vou ter R$1 milhão com 70 anos se eu guardar R$100 hoje? Entende? E o bioestimulador é isso. Eu não posso vender um bioestimulador. Esses tempos, uma paciente falou: doutor, você tem um antes e depois de bioestimulador? Aí eu falei pra ela: olha, eu não tenho. Mas não porque ele não te traz efeito. É porque o bioestimulador, lá quando você tiver 60, hoje está com 30, você vai me agradecer. Mas você precisa confiar nesse processo. Então, o bioestimulador, ele não é um procedimento que ele necessariamente ele vai volumizar você, ele vai agir de imediato. E daí a gente já entra em outro ponto que cada organismo reage de uma forma. Então, você é uma paciente que você tem uma boa alimentação, você faz atividade física, você tem uma boa hidratação. O bioestimulador ele vai responder de uma forma você. Uma pessoa que tem um outro perfil vai responder de outra forma. Então, o bioestimulador, de fato, ele existe para você manter as suas estruturas sem volumizar, sendo aplicado na quantidade correta, né? Porque pode volumizar, mas é você apostar em algo que você talvez não veja naquele momento o efeito. Mas eu confio muito no bioestimulador. Eu gosto muito. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que é meio que de improviso total, assim. E é baseado numa pessoa. Gabi, é para você essa pergunta. Tem a Gabi, ela tem 21 anos, que a Gabi tem 21, Gabi, né? eu não 21. te conheço, vou responder baseado no relato dela. Não, a Gabi é lindíssima, Yuri. Ela é lindíssima. Ela parece uma índia, assim, Ai, tipo uma Pocahontas, assim. Eu acho ela linda. Ela é muito bonita, assim. E ela tá com essa de que quer fazer preenchimento, que quer fazer não sei o quê. A boca dela é desenhada e ela quer porque quer porque quer. O que você fala pra uma pessoa dessa? Aí, por isso que eu tô falando que é de improviso, porque pode ser que ele me surpreenda na resposta. Como eu respondi antes de responder, eu não conheço ela. Então, assim, eu acho que a gente ter a ideia de que a pessoa ela é bonita, que, né, tudo que você passou, isso não quer dizer que ela não possa fazer algo para manter. E o bioestimulador, principalmente, ele tá aí para isso. É para manter. E é isso que frustra, às vezes, alguns pacientes de, poxa, eu investi e eu não vi o resultado, né? Então, assim, talvez ela possa fazer. Na verdade, se eu vendo muito bioestimulador para quem tem 30 a mais, eu acho que não há necessidade de você fazer antes. Mas cada profissional tem a sua forma de trabalhar. Mas se ela já tem 30 a mais, eu acho que ela pode sim investir. Não, ela tem 21. 21 não tem necessidade. Pois é. Eu acho que eu não faria. Mas aí, por exemplo, vamos lá, né? Vamos estressar esse assunto aqui. Eu, com 25, tinha lá a linha da testa. Porque linha de expressão é totalmente diferente de idade, de envelhecimento. A linha de expressão, ela é muito mais proveniente da tua contração muscular do que, de fato, envelhecimento. Então, quando iniciar o Botox? Você vai iniciar o Botox quando você tiver necessidade. Então, se você tiver 22 anos, 25 anos, e você, em repouso, já tiver linhazinhas, tá na hora de você fazer. Então, não é proveniente da idade necessariamente, e sim da contração muscular. Você tinha uma contração muscular muito forte. Então, você começou a fazer o Botox para que também isso é uma coisa muito importante que as pessoas falam muito. Botox não dura nada, né? Isso daí é uma coisa que eu escuto todo dia. Doutor, não vou mais fazer Botox. Não dura nada. Quando eu tiver 60 anos, eu faço um lift. E a gente tem que entender que o Botox, ele tá
remodelando a tua musculatura, ele tá gerando uma atrofia, diminuindo a força da tua musculatura, que com o tempo vai ter uma durabilidade maior. Então, botox e idade não estão atrelados. Legal. E qual que é a queixa, Yuri, que você mais escuta assim no consultório relacionada a isso? Meu rosto tá derretendo. Eu já fiz essa queixa. Eu acho que esse é o ponto. Na verdade, muitos pacientes nem sabem por que eles estão lá, assim. Lógico, as linhas de expressão, isso traz muito paciente. Eu acho que a porta de entrada é o Botox, é a testa. Uhum. E depois vai evoluindo. Então, é a faixa etária. Então, 25, 30 anos é uma queixa, 40, 50 é uma queixa, 50 a mais é outra queixa. Não tem como eu te precisar exatamente a maior queixa dentro do E consultório. chega um momento, já que você falou das faixas etárias, né? Pensando ali em 50, 60, que simplesmente a harmonização facial não resolve mais? Eu não vou dizer que não resolve. Eu acho que as pessoas elas têm que entender que cirurgia e cosmetria, né, a harmonização ela vai entrar na cosmetria, elas são complementares. Então, se você tem uma perda de estrutura muito grande, uma flacidez de um nível maior, sim, é necessário que você entre primeiro com o facelift, não é da minha área, mas a cirurgia, e depois você volte a tratar a sua pele. É muito equivocado a gente falar, que eu escuto também isso no consultório. Ah, eu não vou investir nisso porque depois eu vou lá e faço a cirurgia. E para você ter uma cirurgia bonita, bem feita, um resultado bonito da cirurgia, se você tiver uma espessura de tecido bonita, né, proveniente de bioestimulador e tudo mais, você vai ter um bom resultado, um resultado ainda melhor. Então não é que não funcione ou que não faça sentido, mas elas caminham juntas, entendeu? Então sim, paciente com uma flacidez muito grande, para quando você quer o efeito? Quanto você tem para investir no seu rosto hoje? Pode fazer um facelift? Vai fazer a cirurgia. Depois você volta para a cosmetria, porque a cirurgia ela vai te trazer para anos anteriores e daí você segue tratando. O que é equivocado é a gente achar que a gente fazendo um ou outro, a gente vai deixar de fazer um ou outro, entendeu? Então sempre vai funcionar, mas tem momentos que para sua queixa talvez um procedimento mais invasivo seja necessário. A sobrancelha é uma coisa muito importante também da gente falar, que tem perfis e perfis de paciente. Hoje, a sobrancelha reta, ela tá super em alta. Só que são as blogueiras de 19, 20, 22 anos que estão traçando essa tendência. E uma paciente de 50 a mais, uma flacidez maior de pálpebra, uma pálpebra mais pesadinha, ela não pode chegar no consultório e escolher que tipo de sobrancelha ela vai ter, Entendi. entendeu? Então hoje eu converso muito e eu vejo que na consulta eu já vejo, não vale a pena fazer botox nessa paciente, porque ela vai fazer a toxina, ela vai achar que a sobrancelha às vezes subiu muito. A gente tem que entender que o botox ele tá tirando a ação do músculo. Então, se o teu músculo ele faz o movimento vertical, a gente não tá escolhendo aonde a tua sobrancelha ela vai estar. Cada musculatura vai responder de uma forma. Então, se eu tirar a ação daquela musculatura, ela vai pesar. Então, você já tem a pálpebra pesada e eu vou lá e injeto uma toxina onde pode pesar mais, o paciente amanhã vai estar no consultório falando, doutor, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo abrir os olhos, entendeu? Então, não funciona para todo mundo. A gente não pode, até uma certa idade, a gente ainda escolhe que tipo, né, de estética que a gente vai ter. Dependendo do tipo de face, a gente não tem esse poder de escolher, não. Ou não vai fazer o botox, ou vai fazer uma blefaroplastia, que excelente, cada dia mais hoje o pessoal faz até mais cedo, que é a remoção de pálpebra, do excesso da pálpebra, ou não faz botox.
Você não pode escolher ter uma tendência sem ter uma face para aquilo, né? Uhum. E você acha que... Porque assim, eu imagino que muita gente chega, talvez a maioria, e aí você me corrige se eu estiver errada, chega pela vaidade mesmo, né? Mas algumas pessoas chegam por uma real necessidade. Tem casos assim que a pessoa às vezes chega... Vou dar um exemplo aqui que eu nem sei se aplica, mas só para você entender minha pergunta. Às vezes a pessoa não tem queixo nenhum e você percebe que precisa colocar um queixo ali. Existe essa situação de você falar assim, não, mas isso aqui precisa. Aí a gente volta pra proporção áurea. Daí... Pois é, né? Aí funciona. Mas existe, então, ou não? Ou você acha que em qualquer situação a gente tá entrando nessa questão de uma busca pela perfeição? Não, existe. Existe. Sim, com certeza. Talvez, sei lá, uma sobrancelha que seja mais alta que a outra e a pessoa fala, não, eu não quero, doutor. Aí você fala, mas você precisa. Aí faz parte, né? A gente tá falando aqui num espectro um pouco mais, né, mais hipotético. Mas sim, dentro da consulta, eu nunca vou chegar pro paciente de primeira. Eu brinco que minha consulta hoje são 3 atos. Metade dela é eu desmistificando tudo que ela ouviu na rede social. Outro terço, outro terço, vamos pegar 50, 25, 25. Tá. Outro 25 é eu mostrar, é eu entender o que traz ela ali. E os outros 25 é eu vender e mostrar. Então, você é minha paciente, você sabe que eu entrego o espelho na sua mão. Sim. E eu falo, o que te traz aqui? Isso mesmo. Entendeu? E eu quero entender o que traz aqui. Depois eu vou, né, levando o paciente para ele entender o que ele pode melhorar e tudo mais. Então, assim, você ter uma estética natural, isso não significa que você não possa preencher aumento se você precisar e tudo. É o fato de você não estar característico de procedimento. Sim. Aliás, esse foi um ponto interessante que você colocou. Às vezes a gente vê mulheres lindíssimas, assim, e que você diz, não, essa aí não fez procedimento nenhum. Porque é tão... Só que não. Só que não, né? Graças a Deus, né? Então também existe... Isso se encaixa no Quiet Beauty ou não? Total. Se encaixa. Então é possível que eu faça tudo e nada. Tudo e nada. Ó, tô gostando dessa conversa, hein? Essa ideia. Já tô pensando em fazer tudo e nada. E tá muito marcado, né? É característico da sociedade a gente ver o autocuidado como algo raso, como... é vaidade, é não aceitação da idade. Então, você hoje buscar o autocuidado... Por que você tá fazendo botox? Você não aceita que você tá envelhecendo? Então, as pessoas ainda não... A coisa tá mudando, mas muita gente ainda não entende que você querer estar bem não é que você não tá aceitando que você tá envelhecendo. Poxa, a ciência tá mudando, a medicina mudou. Se eu tenho 60 anos, se a nossa expectativa de vida já não é mais 35, como era, né, há 1000 anos atrás, por que eu não vou estar bem aos 60? E muita gente ainda vê estética e futilidade lado a lado, entende? Por que você vai investir nisso? Não, você se cuidar, querer ver algo bom ali em você. Então, é uma aceitação você fazer um procedimento estético. E eu acho engraçado que a própria pessoa que tá, esses tempos, uma conhecida falou, porque fulana de tal tá cheia de botox. E ela tava cheia de botox. Aí eu olhei pra ela e falei, viu, mas você tá cheia de botox. Entende? Então, assim, a gente tá sempre pronto pra atacar, né? Mas ela tava cheia de botox. Sim. É interessante isso, porque você sabe que no episódio anterior, que foi ao ar semana passada, com uma fisioterapeuta, assista se você segue o Vírgula, se você não segue, inclusive, ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que o episódio entrar no ar. E na semana passada o tema foi a atividade física como instrumento da autoconfiança.
E aí, eu contei nesse episódio a questão da minha virada de chave de 8 anos atrás, que eu comecei a me cuidar, entrei na academia, aceitei a cor natural do meu cabelo, que inclusive eu deveria ter feito isso muito antes, porque eu acho que eu sou muito mais bonita com a minha cor natural do cabelo do que loira como eu era antigamente. Clareei os dentes, eu estava vindo de um tratamento com um aparelho, então eu tirei, fiz uma cirurgia estética e tal, que não foi na face. Agora eu acho que da outra eu não expliquei, agora eu vou explicar que não foi na face. Poderia ter sido, sem problemas. Cara, e aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Foi o que eu falo que me ajudou a sair de um luto eterno que eu vivia do falecimento da minha filha. Repito, né? Falei no outro episódio, repito agora. Isso eu acho que é uma coisa que uma mãe que perdeu um filho leva pro resto da vida. Porém, naquele momento eu virei uma chavinha e entendi assim, eu preciso viver. Eu preciso gostar de mim. Então, eu acho que no meu caso, que não é, eu não sou muito focada na estética facial, mas eu sou lá na academia, o buscar essa estética ali é uma forma de você querer estar bem. E não tem problema nisso. E as pessoas veem como futilidade. Você sabe que eu treino todos os dias de manhã, você sabe da minha rotina, né? Eu deixo a Betina na escola e vou para academia. E por conta disso e pela facilidade de eu trabalhar home office, eu agendo as minhas reuniões sempre após as 11 horas da manhã. Porque já deu tempo de eu treinar, já deu tempo de eu tomar café, já deu tempo de eu tomar banho e até de dar uma geral na casa. Salvo algumas exceções, eu marco às 10, mas via de regra é a partir das 11. E esses tempos atrás, eu fui marcar uma reunião e eu ouvi da pessoa assim, ai, você com esse negócio de ir pra academia. Cara... Eu com esse negócio de ir pra academia. É o momento que eu cuido de mim. A pessoa mais importante pra mim. O que tem de errado nisso? Então não tem problema também, né, Yuri? A gente querer buscar estar melhor, desde que não passe do ponto. E aí eu acho que esse que é o problema. As pessoas perdem a noção do que é o limite. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Não falando do seu caso, mas eu vejo muito que é suprir uma falta, às vezes, em algum exagero. Então, assim, eu vejo é muito comum no consultório. Ai, doutor, eu terminei, eu me separei, eu preciso me sentir bem. Aí, engata ali 1 ano se cuidando, aí volta, conhece alguém, volta a se relacionar, esquece de Relaxa. si. Entende? Aí não era pelo motivo verdadeiro, né? Sabe? Então, assim, e ainda assim, se você tem, ó, você é julgada porque você se cuida, todo mundo é julgado porque não é ainda muito bem visto, né? É triste falar isso, mas se você vai pra academia, você é madame. Entendeu? Se você cuida do que você come, você é uma neurótica. Se você faz botox, você vai ficar exagerada, vai ficar desse tamanho. Não aceita a velhice. Então tá sempre gente, tem sempre alguém. Eu fiz transplante de cabelo há 8 anos atrás e eu sempre ouvi que eu estava ficando careca. Então assim, como se eu não tivesse espelho em casa, né? Uhum. E, nossa, viu? Você tá ficando careca. Obrigado por me avisar, né? Não vi. Aí o dia que eu falei que eu ia fazer, cuidado que você vai ficar com cabelo de boneca. Vai ficar feio. Então, nunca tá bom pras pessoas, sabe? Então, é melhor que você realmente aceite aquilo. É o meu autocuidado. Isso. Que daí é algo muito importante pra gente lembrar que a gente não pode depender da aprovação dos outros. É clichê, mas a maioria busca a aprovação dos outros. E fazer o que você tem que fazer, né? E a estética facial tá isso, o autocuidado. O que você precisa fazer é o que tem que ser feito. Perfeito. A gente tá indo pro final do episódio já, Yuri, e no começo eu perguntei pra você qual foi a vírgula desse que te fez, né, entender que o Quiet Beauty era uma tendência. E a interrogação que fica pros próximos anos, qual é? Ai, Jesus. Não busque tendência, sabe? Eu acho que a grande interrogação é: o que virá daqui 2 anos?
Então, eu acho que buscar a autoaceitação, eu preciso me manter bem, saudável, me sentir bem, mais autoaceitação, mais autocuidado do que tendência, entende? Então, acho que a minha maior interrogação é que o Quiet Beauty também vai passar. Puxa vida. Porque tudo passa, Tudo né? passa, É uma é tendência. cíclico. Eu só acho um pouco preocupante a gente colocar a nossa estética, a nossa proporção, o nosso corpo dentro de uma tendência, sabe? Então, a grande interrogação é até que ponto as pessoas vão submeter o seu corpo, que é o seu templo, a uma tendência. Porque uma maquiagem a gente passa um Remove. demaquilante, entende? Agora um volume, uma cirurgia, por tendência, eu acho isso um pouco Perigoso. triste, né? A gente precisa colocar a mão na consciência e entender que estética, o nosso corpo, ele não pode fazer parte de uma tendência, entende? Então, eu acho que essa é a minha principal interrogação, porque a Quiet Beauty também vai passar. E é com esse corte maravilhoso, porque isso com certeza vai virar um corte. Que eu vou. Olha, gente, deixa eu contar pra vocês que a gente grava 3 episódios por vez, sabe? Isso aqui tava cheio de girassol, mas os girassóis não aguentaram ficar no estúdio fechado e murcharam todos, mas sobrou um aqui Era pra mim. que é pra você. Obrigado, Muito meu amor. obrigada. Você Obrigado. é realmente um girassol na vida das Obrigado. pessoas, né? Aquela coisa do. Você sabe a historinha, né? Que um vira pro outro. Carol Correia que me ensinou essa historinha. Que o girassol, quando ele tá lá no campo, ele se fortalece com a luz do sol, mas quando o sol não brilha, eles viram uns para os outros e se fortalecem. E você faz isso com o teu trabalho Obrigado. lindamente. Obrigado. Muito obrigada por ter aceitado De vir verdade. aqui, viu? Obrigado por abrir esse espaço para que eu realmente consiga expressar o que eu falo para 20 pacientes no dia. E poder falar para quem ainda não é meu paciente, vamos ser mais leves. Às vezes um vinho na Itália vale muito mais que 10 cirurgias estéticas, entendeu? Maravilhoso. E é verdadeiro isso que o Yuri acabou de dizer. Ele não é a pessoa que vai tentar te vender milhões de procedimentos. Não, ele vai te orientar para o que você realmente precisa. Eu sou a prova disso. Eu tô aqui indicando o Yuri no @ Dr. Capobian. e fala lá com a... Esqueci o nome. Com a Dorce. Com a Dorce. Marca um horário e realmente converse com ele que você vai ver que você vai desmistificar muita coisa, vai sair de lá se sentindo muito melhor, muito mais bonita, vai fazer as pazes com o espelho da forma correta, da forma que tem que ser. É isso aí. Obrigada, viu? Obrigado você. E você, se não segue o Vírgula ainda nas redes sociais, nós estamos semanalmente com os episódios no Spotify e no YouTube e diariamente com os cortes no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.